Amém, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus 7. Sete, 24. Amém? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor Jesus, amém. Pense conosco, nos abençoa. Vamos orar ali. Vamos lá abrir lá em 2 Pedro. Vamos orar o texto de 2 Pedro. 2 Pedro. Ele diz assim, lá no 2 Pedro 1, 3. Vamos lá ler. Dar uma prosseguida até mais ou menos quase o texto todo. Até o 7. Até o 8. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que, por elas, vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, lê esse texto, irmão, do 8, versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais, essas coisas fazem com que a gente não seja parado, que a gente não seja negligente, que a gente não seja inativo, sem atividade alguma. Nem inativo é o dom que não foi colocado em ação, nem frutuoso, que é o outro elemento do Espírito, que não gera fruto, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos. Como primeira reunião do ano, a gente sabe que os anos eles servem para que a gente possa medir, avaliar, possa ponderar, possa se localizar no tempo para se ver, se avaliar, entender qual a condição e a situação que a gente se encontra. Então, os anos eles vêm para que a gente faça essa medição, para que a gente possa arrazoar, porque nós temos um tempo curto, o tempo da gente é curto.
Se eu, com muita estimativa, assim, com muito otimismo, eu devo ter mais 20, no máximo 25 anos para frente, não é? Isso é pouco tempo. Se a gente for olhar aqui, poucos têm mais 40 anos pela frente, no tempo normal das coisas, se não tiver um atropelo no meio do caminho. Então, essa medição de tempo, o Senhor diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, porque a gente precisa dessas avaliações, porque de alguma forma a gente vai ser chamado, e é por pouco tempo é chamado. Por isso que esses tempos tem que levar a gente a uma reflexão, entender do porquê e como nós estamos diante daquilo que nós já recebemos. Tá? Quando eu era do mundo, eu não fazia essa avaliação, não tinha essa visão. A gente sempre pensa que o tempo da gente é infindo, age inclusive como se não fosse morrer, e não fosse um período curto da nossa existência. Por isso que é fundamental essa compreensão, essa avaliação, para que a gente entenda o nosso chamado, a nossa separação do mundo foi para quê? Qual é a vontade de Deus, uma vez que nos chamou para ser representante deles, ou dele, para ser aqueles que saíram para fora do mundo? Por que o Senhor nos chamou? Por que nós estamos aqui? Qual o objetivo? Eu li em 2 Pedro. 2 Pedro vai dizer realmente para que a gente veio. A gente foi modificado e passou a haver a existência diferente a partir da fé. E a fé, a gente sabe, não é aquela visão de que eu vou alcançar alguma coisa e eu tenho fé que eu vou fazer isso. Não é isso. A fé é o conteúdo da palavra de Deus fazendo efeito dentro de nós. Porque muita gente ouve a palavra, e essa palavra hoje vai estar sendo dita aqui, mas não leva para a prática. Por isso que eu li Mateus 7, no final dele, que ali está toda a constituição do reino, e ele diz que se você é ouvinte da palavra, como Tiago diz, mas não pratica, é como alguém que constrói sobre areia. E quando você constrói sobre a areia, a obra, todo mundo está vendo esse prédio aqui, ó. Se alguém que construiu esse prédio não teve cuidado com o fundamento, quem está de fora vê o mesmo prédio, porque ninguém vê a parte invisível. E essa formação invisível, se o cara, para todo mundo esse prédio está correto, mas se a fundação não foi feita correta, não foi feita dentro dos princípios de sustentabilidade, não é? Só houve uma viabilização do processo, do processo, e não a sustentabilidade do processo, ou da construção, ou do evento. Se eu só tornei ele viável, para quem faz as coisas viáveis, ao olhar do mundo, até se gasta menos, até se parece bem mais eficiente, porque o cara diz: esse prédio foi construído em 2 meses. O cara respeita a construção, viu? Mas deixa que ele não fez o fundamento. Então, para o mundo, muitas coisas que estão sendo viabilizadas, ela não obedece à sustentabilidade. E hoje essa palavra sustentabilidade
ela está sendo muito referendada e está muito sendo falada, porque a sustentabilidade é que faz com que o futuro aquilo se mantenha, ou dê para gerações futuras o usufruto. Então, havia uma exploração da própria natureza só pensando na viabilidade e destruindo a possibilidade de novas gerações viver daquele terreno, ou da usina, ou daquela mina, porque eles não estavam preocupados com a sustentabilidade, mas com a viabilidade. E quando você vai ver, essa é da natureza da gente, querer viabilizar, querer que as coisas aconteçam, mas sem ter fundamento. Por isso que eu, no final do ano, eu recebi muitas: Deus te abençoe, que o ano seja maravilhoso, muitas bênçãos para a vida da gente. Mas a bênção que você recebe, que não tem um fundamento, muitas vezes a gente está buscando bênção, acha que é o grande mérito, ou assim, a grande possibilidade da vida, e tudo que todos falam exatamente é ser abençoado. Mas eu estava dizendo aos teus irmãos, o que é ser abençoado aqui em Cabedelo para a vida da igreja? É aumentar o número de pessoas, sabe? Aumentar o número de pessoas aumenta o número de quê? Problema. Ou não é? Quanto maior o prédio, maior pressão. Ele recebe vento mais forte, chuva mais forte. A pressão vem sobre nós de acordo com aquilo que a gente recebe. E ele diz que, o texto vai dizer aqui, que aquilo que a gente vem buscando ser abençoado, a gente não tem noção da pressão que vem sobre aquilo. Por exemplo, se você tem muito dinheiro, você vai perceber que as pessoas vão começar a lhe procurar. Antes ninguém lhe procurava. Não é assim? À medida que você vai tendo conhecimento, as pessoas vão lhe buscar para adquirir aquele conhecimento. O Senhor diz: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, isso prova aqui o seguinte: não é porque eu recebo a bênção que eu vou estar apto para suportar as pressões. Não é porque eu conheço muito a palavra de Deus, que eu estou me alimentando da palavra, que eu vou suportar tudo. Porque isso aqui pode me levar a uma queda muito maior, porque quanto maior a construção, quanto maior o conhecimento sem um fundamento, sem o Espírito, sem o exercício da prática daquilo que se ganhou. Então, por exemplo, eu estou tendo muito conhecimento na palavra, mas a palavra não vem para mim como prática, como exercício, porque isso precisa de uma vida, de um processo. E essa é a cobrança que o Senhor nos faz, para que a gente possa entender que não é o certo nem o errado. Se você observar, o certo nos desvia muito mais do que o errado. O certo nos desvia muito mais do que o errado. A gente só está aqui porque a gente fez alguma coisa errada. Porque se na vida da gente tivesse tido tudo certo, a gente não estaria aqui. Então você começa a entender que as coisas erradas lhe traz uma realidade de Deus. Por isso que isso é de Deus, as coisas darem errada. Por isso que você precisa entender que seu filho em algum momento tem que fazer alguma coisa errada, para que você possa transmitir a ele paciência, amor, suporte. Porque enquanto ele estiver crescendo, sem passar por nenhuma circunstância difícil,
fique certo que quanto maior o edifício, maior a queda. Porque ele não está tendo fundamento, não está tendo sustentação. E a gente cria nossos filhos hoje viabilizando a vida dele sem mostrar o fundamento que é Cristo. Então a gente quer dar uma boa escola, a gente quer dar uma condição satisfatória ao filho em todo, só que isso não é o que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente o ensine a viver na condição de Deus, se entender como filho de Deus, que aí qualquer coisa que lhe venha sobre a vida dele, ele vai ter sustentação para suportar todas as coisas, na condição de fartura ou de escassez. Você preparou seu filho para a vida, e na vida nós teremos tribulação. A gente está preparando nossos filhos para viabilizar a vida dele, ou para que ele possa ter um suporte, ter um fundamento em que qualquer vento, qualquer chuva, qualquer rio que venha, ele vai passar por ele. A gente quer que os filhos arrumem uma profissão para que ele viabilize a vida dele, ou para que ele, na condição que tem, tenha qualquer profissão, e naquilo que ele faz, ele seja uma bênção. A gente perdeu o foco, principalmente a cultura brasileira, que quer proteger o filho de todo e qualquer problema, quer botar ele numa redoma, e aqui você não pega um ônibus, você não pode andar a pé, você não se vira, cara, não quer fazer isso, quer que o filho passe, como eu tenho dito aqui, sem problema nenhum na vida. Só que ele não vai ter o pai dele a vida toda, nem o pai dele vai estar em toda a circunstância que ele se encontra, o pai terreno, porque o pai celestial vai estar. Porque se você preparou ele para o pai celestial, se você trouxe ele para se identificar com o pai verdadeiro, onde quer que ele esteja, o pai vai estar junto, e aí ele vai ser rico na forma plena da palavra. Vai ser aquele cara que vai, em qualquer canto que ele for, ele vai ser uma bênção. Em qualquer profissão que ele for, ele vai ser uma bênção. Então, a educação da gente era para estar voltada para o Senhor, fortalecer o indivíduo no Senhor, para que ele tenha estrutura de, naquela área que ele escolher, o Senhor ser com ele. E ele ser como quem? Quando o Senhor disse que criou a gente imagem conforme a semelhança, eu pensava que era imagem e semelhança, e não é. Porque o que vem primeiro é a semelhança, a imagem ela vem depois. É a imagem conforme a semelhança. Eu tenho que ter uma imagem conforme o que eu me assemelho a Deus. A imagem que eu tenho que passar para vocês é uma imagem que se assemelha a Deus. Quando é que a gente se assemelha a Deus? Quando a gente anda com Ele e passa a fazer as coisas que Ele disse que era para a gente fazer. Aí a gente é similar, a gente é semelhante a Ele. E essa é uma atitude que não ocorre com a libertação do pecado. A gente precisa entender. Porque muita gente foi liberta do pecado, acreditou em Jesus e acha que isso aí já resolveu. E agora vive escorado no Senhor, para que esse Deus que ele acredita resolva as paradas dele, as situações em que ele se encontra. Então ele fica buscando em Deus mais uma ajuda. Não, agora Deus é comigo, tudo que eu fizer vai ser uma bênção. Isso é verdade? Ah, Deus, olha isso aqui, rapaz, Deus está na frente. Será que é assim? A gente precisa entender que uma vez que eu tenho um Senhor,
eu preciso me assemelhar a Ele. Por isso que eu li 2 Pedro. Eu li 2 Pedro exatamente para mostrar que, associado à fé, você tem que associar a virtude. Associar a fé à virtude. E a virtude é algo que você já recebeu. Se você for lá associar, preenchido, algo que você já recebeu de Deus, e você vai colocar em prática. Então, a fé como conteúdo, que é a palavra de Deus que entrou em nós, mas não é só o conteúdo da palavra. Por isso que eu disse que não é preciso você conhecer a palavra toda. O importante é que naquilo que você conheceu da palavra, você a pratique. Não adianta você conhecer a palavra todinha, discorrer a palavra todinha, decorar a Bíblia todinha, e você não faz nada do que ela diz. O que é importante é naquilo que você recebeu, você pratica. Aí começa a ter um crescimento. Por isso que ele diz: associar a fé à virtude. A virtude que está na palavra. A virtude que é gerada através dos dons que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu dons. E os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Os dons é a edificação do corpo de Cristo. Agora, o fruto do Espírito é outra coisa. O fruto do Espírito é aquilo em que, naquele dom que você recebeu, você exerce longanimidade, paciência, alegria, amor. Esse é o fruto do Espírito. Fruto é aquilo que o Senhor te dá um dom para que você use o fruto. Para que, se você é engenheiro, você seja o engenheiro de Deus, com o fruto do Espírito. Naquilo que você é um contador, naquilo que você é um construtor, naquilo que o Senhor lhe deu o dom para que você exercesse, você ser a bênção que o Senhor quer que você seja. Então, quem é a bênção? É o que eu vou receber? Ou sou eu para as pessoas? Ou o que eu já recebi? Porque muitos estão pensando em receber. Por isso que no final do ano, muita gente Deus te abençoe, Deus te abençoe. Todo mundo querendo ser abençoado em 2019 para receber mais coisas. E não ser aquele que naquilo que já recebeu, dá. Teu fruto. Ser uma expressão. Ter a capacidade, por conta da prática dos fundamentos, associou a fé à virtude. E quando você associa, quer dizer, naquilo que você já recebeu de virtude, você, com a fé, você começa a praticar, aí gera o quê? Conhecimento. Você começa a se conhecer. Você começa a ver que você não tem todas as virtudes, que um vai ter uma virtude que você não tem, que um vai ter um dom que você não tem, e que ele é complementar, que você precisa dele, e você não é maior do que ele, nem ele é maior do que você, porque naquilo que ele é bom, você é ruim, naquilo que você é ruim, ele é bom, e um complementa o outro, um necessita do outro. Associou a fé, a virtude, conhecimento. E com o conhecimento, você vai poder ter o domínio próprio. Porque eu ainda faço muita coisa que me deixo levar. Eu não expresso o Senhor, porque eu respondo imediatamente aquilo que era para eu ponderar. O cara toca em mim, eu reajo. Não paro.
O domínio próprio é difícil, irmãos. Por isso que ele vai falar que eu tenho que associar a perseverança. Porque uma vez que eu estou no domínio próprio, eu tenho que perseverar, porque eu vou cair muitas vezes. As situações vão vir e eu vou me sentir frustrado, e posso até entrar em depressão, e muitos irmãos entram em depressão, porque não conseguem ser aquilo que Deus colocou no coração dele para ser. Aquilo que Paulo fala em Romanos 7. O mal que não quero eu faço. O bem que está gravado, que eu quero fazer, e vem uma lei maior e diz: você não consegue. Porque eu ainda estou fazendo em mim mesmo. Aí o Senhor vai e diz: olha, persevere, porque você desistir no meio do caminho complica a sua vida. Persevere. Não é assim? Aí com a perseverança vem o quê? Sabe o que é que vem com a perseverança? Uma palavra que eu aprendi essa semana. É a piedade. Eu achava que piedade era dó. Ter dó das pessoas. Ter pena das pessoas. Esse é um dos significados de piedade. Piedade tem a ver com honrar ao Senhor naquilo que você recebeu. E você buscar até religiosamente a comunhão com o Senhor. A piedade é a expressão de Deus através do seu viver. E se dá, basicamente, na busca incessante de ser constituído da lei, da palavra como vida e espírito. Por isso que é a busca de Deus, é a comunhão com Deus e a piedade. Para depois ele dizer que vai ter o amor fraternal, o amor fraterno. Agora, ainda na piedade que eu queria trabalhar, se a gente for em 2 Timóteo 4, vamos lá ver a piedade, que a piedade é, para a gente entender, dentro desse aspecto que eu estou falando, que é um treinamento, 2 Timóteo. É 1 Timóteo mesmo. 1 Timóteo, irmãos. Ou 1 Timóteo 4. Ele vai recomendar a Timóteo e vai dizer assim a ele, lá no 4. Ele diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia do que falam mentira consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ele está nos libertando de toda a religião. Mas aqui ele vai dizer assim, ó: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentados com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e as velhas caducas, exercita-te pessoalmente. Em quê? Na piedade. Esse texto aqui do 7 está correspondendo a do 6 até o 16. Ele vai dar o exercício do que é exercitar essa piedade. Por que ele fala em exercitar essa piedade? Ele diz aqui, ó: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser.
ela é e a que há de ser. Então ele está dizendo o seguinte: o exercício físico é uma figura que Paulo menciona também lá, eu não sei se em 2 Timóteo, porque ele diz que o atleta, ele em tudo se domina para alcançar o mérito. Ele está dizendo, pegando essa mesma figura, do jeito que a gente se exercita para alcançar algum mérito, ele está dizendo agora que eu tenho que viver na busca da palavra, no exercício da piedade, para ser pleno. Por isso que não é uma vida, a piedade é uma busca de Deus para honrá-lo. Aí ele vai falar de 3 tipos de amor de 2 Pedro. Que é a piedade, que é a busca de Deus para ser preenchido dele, através do conhecimento. Exercita-te na piedade, olha só. Pois exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel a esta palavra e digna de inteira tua aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos, é para esse objetivo de ser constituído e honrar o Senhor que a gente trabalha. E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente os fiéis. Então, quando eu quero ser uma expressão de Deus, do Deus vivo, eu tenho que ter comunhão e busca incessante por Ele. Esse é fundamental para que a gente não seja aqueles que vêm, que é de reunião em reunião, mas aquele que busca o Senhor todos os dias, através de uma palavra, através da leitura, através da comunhão com os santos, através do Espírito de Deus em todas as coisas. Essa é a oração sem cessar. Esse é o aspecto que o Senhor quer que tenhamos. Por isso, quando ele fala da piedade lá em 2 Pedro, ele está falando de um exercício para com Deus, para honrá-lo. E quando ele fala do amor fraternal, ele está falando de um exercício para com os santos. Relacionamento. Não tem como você ter amor sem relacionamento. Amor de identidade. Por que eu tenho que me reunir com vocês? Porque vocês têm parte do Espírito que eu não recebi. Para ser completo, eu preciso de todos aqueles, para que a gente seja preenchido. Essa é a plenitude da palavra, essa é a plenitude do Espírito. Porque nós, como corpo, só somos uma expressão se estivermos unidos pelo Espírito. Porque se o dedo está separado, não é uma expressão. Ela pode ser uma expressão horrorosa, né? Porque o dedo cortado, quem gosta de coisa amputada é horroroso, né? Sem uma perna, e fora, né? A perna fora do corpo, o braço fora do corpo, ele tem que estar unido. Por isso que o amor fraternal é o amor dos irmãos para uma constituição maior do Senhor. Tem um amor para com Deus, para honrá-lo, tem um amor para com os irmãos, e tem um amor ágape, que é o último amor, que é aquele que representa o amor pelas pessoas que não reúnem conosco, que não fazem parte do corpo, que está fora, não foi chamado para ser do corpo. Esse é o amor que o Senhor quer que a gente alcance. É o amor ágape. Aquele que se dá pelo inimigo, aquele que faz pelo outro quando ele é contrário. Deus nos amou quando éramos inimigos de Deus. Esse é o grau de amor que o Senhor quer que a gente alcance. Esse é o grau de bênção que Ele quer que nós sejamos. O que é que nós desejamos para 2019? Ter um alicerce para aguentar todas as circunstâncias, para exercer esse amor. Aí a gente é bênção. Aí a gente está carregando a nossa cruz.
A cruz de Cristo, Ele nos salvou do pecado. Mas a nossa cruz nos salva da iniquidade. Que quando eu reconheço, quando eu sou humilde, quando eu tenho uma condição, por isso que os discípulos, vamos dizer assim, no final do ano, Jesus estava lá e eles, Senhor, vamos dizer que era o final do ano, como é que a gente faz, quem vai ser o maior no reino? Quem vai ser o padrão que o Senhor vai adotar? Quem é o cara? Quem são os que vão estar lá no reino? Quem vai ser o maior lá no reino? Aí ele diz assim, traz uma criancinha, chama a criancinha e diz, olha, se vocês não forem, se não se converterem, não se arrependerem, e não forem como esta humilde, como esta criancinha, vocês não vão entrar no reino. O que é que ele me chama para ser? Quem quiser ser o maior, o que é que ele tem que ser? Ele tem que ser como uma criancinha. Como é que é a criancinha? O que é que a criancinha quer? Teu menino pergunta qual é a marca da chupeta, hein? Ele quer saber qual foi a marca da blusa que tu botou nele, do sapato. Por que tu não botou aquela roupa jeans nele? Ele não pergunta, ele aceita tudo que tu coloca, né? Se a gente não for humilde assim, para receber aquilo que o Senhor nos deu, porque a gente fica dizendo a Deus o que quer, e fica dizendo a Deus que Ele tem que nos dar, porque a gente é exigente o suficiente para achar que só é feliz se tiver aquilo que a gente acha que precisa, e não o que a gente necessita. A gente acha que Deus é para a gente. O Senhor vai mostrar que se a gente não for como aquele pequenino que só quer afeto, veja o que a criança quer. Qual o ciúme que tem no casal? Se não tiver cuidado. Por quê? Porque você está dando afeto para um, e muitas vezes está dando mais afeto para o que necessita mais do que para a maiorzinha, né? E aí gera o quê? Ciúme. Porque tudo que ela quer, tudo que a criança quer é afeto. E sabe o que nós queremos na nossa vida? Afeto. Quando a gente é infantil. Mas quando a gente cresce, a gente precisa ser como o pai, aquele que dá afeto, aquele que não importa o que o menino faça, mas que você está dando um amor para ele. E o amor disciplina, gente, não é amor que trata como se o menino não fosse entrar na redoma e você proteger. Você tem, por amor, você tem que disciplinar. Então, o que é que a gente precisa para 2019? Chegar ao grau de 2 Pedro, associar a fé à virtude, a virtude conhecimento, conhecimento domínio próprio perseverança, perseverança o amor fraternal, a piedade o amor fraternal o amor. Aí a gente é completo, porque a gente não precisa mais de nada, porque a gente já integrou todos em nós. Sabe quando a gente é carente? Quando a gente não integra as pessoas, não integra aquilo que o Senhor já nos deu. Aí a gente fica achando que precisa de mais, e fica buscando e nunca vai preencher. Fica buscando, é uma busca vazia. Salomão disse isso. Ele disse: tudo que minha alma quis eu dei, e era tudo vão, não tinha valor nenhum. Porque o que a gente precisa é essa plenitude da unidade, do relacionamento. Olha, Paulo quando diz lá em 2 Coríntios
Ele diz que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito seja com todos vocês. O que é que Deus nos deu, irmão? O amor, porque a natureza de Deus é amor. E o que é que Cristo nos trouxe? A expressão do amor através da graça. O que é a graça? Não é dar o que você não precisa, não é dar sem você merecer, aliás. Então Cristo nos deu sem a gente merecer, o amor do Pai que estava. Mas o que é que integra esse Pai com o Filho? A comunhão, é o Espírito. O Espírito tem que ser de comunhão. O Espírito tem que ser de relacionamento. Por isso que é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito. Não adianta você achar que tem o amor do Pai sem graça, sem se dar, através da comunhão do Espírito. Comunhão no Espírito, comunhão do Santo, comunhão naquilo que eu ainda não fui suprido. E o Senhor me dá pessoas para que eu possa ser abençoado pela condição dela ou pela situação dela. Porque se sua condição é boa, você suporta todas as situações. E a nossa condição é o nosso fundamento. Por isso que você tem, se eu entendo que o Senhor me deu a minha esposa, é porque Ele achou que eu tinha a capacidade de suportar todas as coisas com ela e suportar ela. Se você tem seu marido, é porque o Senhor achou que você dá conta do seu marido. Mas a gente acha não, a gente fica entregando nosso marido, nossa esposa ao Senhor. O Senhor cuida aí porque eu não aguento mais não. Ou não é assim? Ou a gente não entrega? A gente quer consagrar nossos filhos ao Senhor. E o Senhor vai dizer a gente o quê? A responsabilidade é tua, porque eu te dei ele. A bênção é ele. Essa é a bênção que eu estou te dando, para que você cuide. O Senhor deu os filhos para vocês, para mim também, para que eu seja responsável por eles. E o Senhor vai me cobrar eles. Então a gente tem que ser grato ao Senhor pelo que já recebeu, e não por aquilo que eu quero alcançar. Porque a gente inverte. Satanás diz: ó, eu não vou tirar Deus dele, eu vou botar eles como alcance. Que eles alcançarem um estágio em que ele acha que vai ser bênção para Deus, é que Deus vai abençoá-lo. Não existe isso. Satanás não quis tirar Deus do homem. Ele fez com que o homem fizesse algo para alcançar Deus, e não naquilo que ele recebeu de Deus. A gente já recebeu de Deus as bênçãos. Agora a gente precisa assumir a responsabilidade. Por isso que nós somos responsáveis. Quando o nosso filho faz uma besteira, quem é o responsável por esse menino? É ou não é? Quem é que responde por ele? Responsável é quem responde. Então, naquilo que o Senhor nos deu, Ele quer que a gente responda a Ele. E na maioria das vezes, a gente está querendo correr da cruz, da nossa cruz. Porque o Senhor disse que não ia nos dar a cruz dele. A cruz de Cristo é de Cristo. Ninguém aos pés da cruz de Cristo vai ser livre da cruz dele. Porque o Senhor diz: pega a tua cruz e siga-me. Pegue, porque você precisa ir para a cruz por vontade própria e não por merecimento. Você precisa julgar-se inapto diante do Senhor. Por isso que a cruz Ele lhe crucifica. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz
não tem como pegar a cruz sem se negar. Essa história de pegar a cruz sem se negar, não pega. Ninguém quer pegar a cruz, não. Porque é dor na alma. O Senhor resolveu o problema da gente na cruz. Isso foi nos dado, o pecado. Mas a iniquidade é o problema hoje da atualidade. O problema da gente hoje é a iniquidade. Por isso que ele fala de pecado e iniquidade. Pecado, a natureza ele tirou. A iniquidade é o me achar superior. Eu não tenho equidade. Sem equidade, sem lei, eu me acho melhor ou menor do que alguém. Eu fico depressivo quando eu vejo alguém melhor do que eu, que entra o ciúme. Eu identifico uma pessoa que é melhor do que eu fico com ciúme. E quando eu identifico alguém menor do que eu me sobressaio. Isso é iniquidade. Porque entra pelo aspecto da razão, irmãos. O maior problema da gente hoje, e o direito hoje está sobrecarregado no Brasil, porque todo mundo é cheio de direito. E Edinaldo tem aprendido aí, chegou uns clientes aí na casa do irmão que era advogado, pronto, cheio de direito. Eu comprei, eu tenho meu direito. Esse é que é o problema, é o direito, porque você não quer abrir mão dele. É a razão. Eu tenho razão. E o amor, ele vai por cima da razão. O que é que há divisão entre as pessoas? O que é que há o conflito entre as pessoas? É por causa de quê? Por causa da razão, irmãos. A gente é cheio de razão. E o amor, onde é que fica? O amor ultrapassa a razão. O amor vai além. O amor transcende, né? Vai além. Porque sem perdão não há comunhão, não há amor. Por isso Lucas vai dizer que você ama o quanto você perdoa. Quer ver a medida do amor? É a medida do perdão. Lá Lucas fala: você ama o quanto perdoa. E você se sente, você ama muito mais do quanto você foi perdoado. Então aquela mulher que foi pega aquela mulher que estava lavando os pés do Senhor, fez isso, né? O fariseu disse: se ele soubesse quem era ela, ele não estaria dando essa trela toda. E ela chorando aos pés do Senhor. Aí o Senhor pergunta a ele: quem muito pecou e é perdoado, se sente como? Então, qual é a minha amor? Perdão. O que é que a gente precisa para 2019? Ser piedoso. Porque a fé já entrou. Ele diz que essa palavra associar é você já ter o conteúdo dentro de você. É só você fazer aquilo que já entrou em você. É o que você já ganhou. É o que você tem. É o que você está saturado. Aí você vai simplesmente exercitar todas as coisas. Amém, irmãos? 2019 precisa ser como para nós? Busca incessante do Senhor, expressando na comunhão, na reunião, sendo uma bênção onde quer que a gente vá, querendo ajudar as pessoas, dar aquilo que a gente já tem, e a gente já tem muito. Quem pensa que não tem, o pouco que tem, ele será tirado. Quem tem, ele será dado. Quem não tem, o pouco que tem, ele será tirado. Muita gente pensa que não tem, é porque não entendeu o que recebeu, não entendeu a sua origem. Todos, o ímpio tem, irmãos. A origem do ímpio é aonde? Eu não era ímpio? A origem do ímpio é em Deus. Ninguém gerou o ímpio. O ímpio tornou-se ímpio. Todos, de alguma forma, é gerado de Deus, é filho de Deus.
Mas só se torna filho de Deus aquele que se identifica com o Pai. Mas que o Pai é Deus, é de todos. Rico para com todos os que o envolvem. Identidade com o Pai transforma totalmente a vida da gente. Porque a gente precisa ter consciência de quem nós somos, do que já temos e como podemos abençoar. Aí quando você abençoa, aí você é o quê? Abençoado. Você é acrescentado daquilo que você dá. Não, eu só vou dar quando eu tiver. Você já tem. Você já tem. O que é que você tem? Observe o que é que você tem, que o Senhor já te deu, e dá a todas as pessoas, porque o poder de Deus foi derramado sobre a terra para todo mundo. A gente só precisa reconhecer a origem, e não é mérito nosso, é reconhecer que o Senhor é quem fez todas as coisas, que está no meio de nós. E no nosso caso, está dentro de nós. Porque Jesus disse que eu estou no vosso meio, mas eu venho para dentro de vocês. E na gente Ele já está dentro. Com tudo que Ele é. Com tudo que Ele pode. Ele disse que a gente faria coisas, até mesmo que Jesus não fez. Mais coisas do que eu fiz. É pouca coisa não, irmãos. A gente é que não entendeu ainda. Amém? Jesus é o Senhor.